fala pra gente um pouquinho mais sobre você, sua trajetória, da onde você saiu, sua formação, onde você começou a trabalhar. Show. Por que finanças? Por Show. que você saiu também nessa empreitada de querer educar as pessoas? Boa. Legal. Perfeito. Primeiro, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, cara, pelo projeto. Sério, fico muito feliz mesmo. Da mesma forma que você viu lá e ficou surpreso, para mim também é recíproco a felicidade, entendeu? Fico, cara, muito honrado de estar aqui com vocês, de verdade. Mas vamos lá. Eu, cara, tava conversando com o Eric, porque a minha família, todo mundo, eu acho que eu sou o único da minha família que não é servidor público. Aqui em Brasília a gente tem isso, né? Tipo, servidor público, cara, é o caminho das pedras para você ter uma vida tranquila. É o caminho. É o caminho. Único caminho. Brasília é serviço público, acabou. Brasília é serviço público. Sim. Então, minha família, todo mundo, servidor público, a galera veio do Rio para cá para assumir cargos no serviço público. Uhum. E isso sempre foi uma coisa que, para mim, era meio que dito que eu iria seguir também, sabe? Mas a minha família, eu vou até falar um pouco, uma analogia com um livro que é Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro de finanças famosíssimo no mundo aí. Eu tive um vô rico e um vô pobre, mas já eu conto um pouquinho mais sobre eles. Mas eu tenho um avô que, na verdade, ele é meu avô drasto. Que ele casou com minha avó, minha avó e meu avô se separaram, paternos, e depois minha avó se casou novamente. Só que ela casou antes mesmo de eu ter nascido. Okay. Então, cara, ele é meu avô drasto, mas ele sempre foi meu avô. Sim. Desde que eu nasci, eles já estavam juntos. E pra mim é meu avô, não tem outra conversa. E ele tinha fazenda. E eu amava aquilo ali. E amo. Eu amo agronegócio. Então, pra mim, cara, até o ensino médio ali, na minha cabeça eu tava decidido, que eu ia fazer agronomia e zootecnia. Eu ia fazer os dois, porque eu queria trabalhar com agronegócio. E bicho? E bicho, adoro. Meu avô era pecuarista, amava, queria aquilo ali pra mim, sabe? Como um sonho de vida. E aí meu avô virou pra mim e falou... isso foi, cara, uma das grandes lições que eu tive na minha vida, porque meu avô foi um grande coach pra mim, assim, sabe? Ele foi uma pessoa que me influenciou muito. A gente tá aqui hoje, tem muito por causa dele, sabe? Mas ele falou pra mim o seguinte, falou, Vitor, não é porque você quer trabalhar e ter uma fazenda que você precisa fazer zootecnia. Da mesma forma que não é porque, vamos supor, você gosta de academia e gosta de se exercitar, você quer ter uma academia, que você precisa fazer educação física. Você tem que entender de números, você tem que entender de negócio, você tem que entender de contabilidade. Então, não necessariamente você precisa, para ter um hospital, ser médico. Você precisa, para gerir negócio, para gerar receita e tudo, você precisa entender de como que aquele mercado funciona, como que você pode ser um bom empresário. E aí coincidiu de, nessa época, estar abrindo a engenharia de produção aqui em Brasília. A engenharia de produção ela é famosa no Brasil, aí, principalmente em São Paulo. Foi no primeiro ano de UNB, então. Primeiro ano de Universidade de Brasília, que abriu, eu entrei na segunda turma, na verdade. Aí eu falei, pô, vô, beleza, vamos entender um pouquinho. E o meu avô, ele fundou o primeiro clube de investimentos do Brasil. E clube de investimento é só bolsa de valores, só renda variável. Na época pregão, então, né? Totalmente, aquela loucura de telefone e tal. Os dividendos, cara, na época era destacado, assim, você distribuía para as pessoas, para os cotistas. Então era uma loucura. Ele tem Meu avô já faleceu, ele faleceu em 2019, mas ele tinha um quadro na parede lá no apartamento dele do Rio de Janeiro, que ele enquadrou um tablete de vários dividendos, assim, sabe? Então, assim, legal. Isso é de 1960 e bolinha. Ele fundou o primeiro clube de investimentos do Brasil. A gestora dele, que hoje eu sou sócio, é a gestora mais antiga do Brasil. E então eu sou a terceira geração de gestores da família, digamos, é mais ou menos por aí. Mas o meu avô falou da engenharia de produção porque é a engenharia mais voltada para a parte econômica. Certo. Não que ele falasse assim, você vai para lá porque você vai trabalhar com isso. Eu não tinha dito isso claramente para mim, sabe? Mas ele falou, cara, é uma engenharia que vai te dar amplitude, você vai poder atuar em várias áreas e vai te dar uma base econômica para, independente do que você queira fazer, você poder ter aí, cara, fluxo de caixa, contabilidade, economia, negócio, enfim. Eu falei, porra, beleza, vamos conhecer. E aí eu fui pro Rio para conhecer os outros familiares dele, sobrinho dele, que é hoje o sócio majoritário da gestora, que é um cara renomeado aí no mercado, porque ele é engenheiro de produção. Então fui para lá para conversar com ele e com os dois filhos dele, que também são engenheiros de produção. Aí fui lá e perguntei, e aí, de qual é esse negócio aí? Como é que funciona? O que vocês fazem? Tudo. E eles me apresentaram. Eu falei, porra, legal.
faz sentido o que meu avô falou, faz sentido o que eu escutei aqui, vou botar esse negócio. Aí botei, passei na Universidade de Brasília e fiz engenharia de produção. Depois eu morei um tempo na Inglaterra, não sei nem se você sabe disso ou não. Né? Fiz Ciência Sem Fronteiras. E lá eu consegui aproveitar uns créditos daqui e complementar com os créditos de lá. E eu fiz um estágio de lá. Eu consegui me graduar em engenharia de manufatura lá. Eu tenho um diploma de lá. Você e quando eu voltei, fazer dupla formação, então. consegui dupla formação. Porra. Engenharia de produção e engenharia de manufatura. E quando eu voltei, me especializei em engenharia econômica, tá? Que é a engenharia mais voltada para atuar nesse mercado. Em otimização de carteira de investimentos, em ver onde que a pessoa quer investir para ter o melhor retorno, atingir os objetivos e por aí vai. E isso é uma formação? É uma especialização. Uma especialização. Então você especialização. Fez um MBA. Exatamente. E aí, assim, tudo isso foi sendo direcionado. O engraçado é que quando eu entrei em engenharia de produção, eu não sabia exatamente com o que eu queria trabalhar. Sabia que era amplo e sabia que, eu podia atuar em várias áreas. E aí, quando eu entrei, eu falei, eu quero, até me formar, eu quero passar por um estágio em uma indústria, quero passar por um estágio em alguma consultoria e eu quero passar por um estágio em alguma corretora ou alguma empresa do mercado financeiro. E o engraçado foi que eu realmente fiz um estágio em uma indústria, eu trabalhei na Coca-Cola, realmente eu fiz um estágio numa consultoria e depois de formado eu continuei trabalhando em consultoria, que era a Accenture, e não trabalhei no mercado financeiro. E aí, depois de formado, continuei ali, fui efetivado, continuei trabalhando na Accenture, fiquei lá por alguns bons anos. Aí depois, nesse meio tempo, fui entrando para o mercado financeiro. Então, vem um pouco daí, te dando um F5, te dando uma atualizada do que aconteceu aí. Cara, muito legal. Então, não só você teve um incentivo familiar, né? Único, viu? Foi bem único. Só do lado dele ali. Caramba, porque a outra parte da família dos seus pais é todo mundo funcionário público. Todo mundo. Meu avô, inclusive, ele era servidor público. Mas ele se aposentou como diretor financeiro da Petrobras. Entendi. Então, ele era servidor público, mas ele fazia os empreendimentos dele. Ele tinha fazenda, ele fundou o primeiro clube, era gestor. E por aí ele foi seguindo, entendeu? E não muda muito, né, dos dias de hoje. Acho que muitas pessoas que estão no mercado financeiro também têm seu emprego, né? Tem gente que trabalha no mercado financeiro, mas tem gente que, enfim, não sei, designer, mas está no mercado financeiro. Tem isso. Hoje em dia não tem muito essa limitação, né? Na verdade, nunca teve. E outra, uma coisa que eu gosto muito disso é que eu já vi médico no mercado financeiro. Uma coisa que eu acho muito interessante é que é o seguinte, cara, você pode ter a certificação que for, você pode ser o WISE do investimento, você pode ter CFA, CFP, CGA e por aí vai, são certificações bem renomadas no mercado financeiro, mas no final do dia, o que vai realmente impactar ali é ter um relacionamento e outra, é o valor que você entrega, é o resultado que você entrega. Se você tem esse tanto de certificação, mas a sua carteira não performa, beleza, isso não quer dizer muita coisa, comparado com uma pessoa que não necessariamente tenha muita certificação e consegue entregar um resultado muito expressivo. Né? Então, o mercado financeiro ele tem dessa mágica, digamos assim, sabe? Isso é muito interessante. Então, cara, quando eu vi um médico atuando no mercado financeiro, eu falei, não, cara, então tá tudo bem. Não sou o mais doido daqui, sabe?